Dando continuidade então ao nosso estudo, os dois concertos, vamos aí continuar de onde nós paramos, a pergunta 23, que vem trazendo aí a seguinte questão para nós. Com o sangue de quem foi ratificado o novo concerto? Vamos ver com o sangue de quem foi ratificado esse concerto. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22, versículo 20. Pergunta 24. Que poder há no sangue deste concerto? Vamos ver que poder há neste sangue. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade. Hebreus 13, 20 e 21. Então há poder neste sangue, né? O sangue de Cristo tem poder para nos redimir de todo o pecado, né? Pergunta 25. Por meio de que testamento só a remissão dos pecados? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Hebreus 9, 14 e 15. Então, com a morte do testador, com a morte de Cristo, então esse testamento, esse novo testamento tem validade a nós, nos trazendo salvação, nos trazendo as heranças eternas. Ele morreu para nos garantir sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Glórias a Deus por isso. A nota explicativa em nosso estudo diz assim: o fato de Cristo, como mediador do segundo concerto, haver morrido para a remissão das transgressões ao primeiro concerto, mostra que não havia perdão por virtude do primeiro concerto. Então, somente a morte de Cristo nos proporcionou esse perdão, essa remissão dos pecados, né? Cometidos mediante o primeiro concerto, ou mediante a transgressão da lei que foi dada no primeiro concerto, né? Pergunta 26. Na vigência do velho concerto, que prometeu o povo? Guardar em sua própria força a lei de Deus, como nós já vimos, né? Sob este concerto, o povo prometeu guardar todos os mandamentos de Deus a fim de ser seu povo peculiar. E isso sem o auxílio de quem quer que fosse. Isto era uma promessa de tornarem-se justos. Mas Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. São João 15, verso 5. Continuando. E diz o profeta Isaías: todas as nossas justiças são como trapo da imundícia. Isaías 64, verso 6. A única justiça perfeita é a divina, e esta só pode ser alcançada por meio da fé em Cristo. Romanos 3, 20 a 26. A única justiça que assegurará a entrada no reino de Deus é a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3, 9. Dos que herdam o reino de Deus, diz o Senhor. A sua justiça que vem de mim. Isaías 54, 17. E o profeta Jeremias diz de Cristo: este será o seu nome com que o nomearão, o Senhor justiça nossa. Jeremias 23, versículo 6. Então somente Ele, né, pode nos justificar, porque Ele obedeceu à lei de seu Pai em carne humana e não pecou em nada, nos redimiu dos nossos pecados e nos dá força para vencermos, né? Assim como Ele venceu. Pergunta 27. Sobre o novo concerto, o que promete Deus fazer? Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Jeremias 31, 33. O novo concerto é uma providência para pôr o homem novamente em harmonia com a vontade divina e pô-lo onde possa guardar a lei de Deus. Suas melhores promessas conferem o perdão dos pecados, graça para renovar o coração e poder para obedecer à lei.
de Deus. A dissolução do velho concerto e a feitura do novo, de maneira alguma, abrogou a lei de Deus. Então é muito importante nós entendermos isso. O novo concerto, de forma alguma, anula a lei de Deus. Porque a promessa no novo concerto, como diz aí Jeremias 31, 33, é que o concerto que ele faria com a casa de Israel depois daqueles dias, ou seja, no futuro, né, que foi no caso quando Jesus veio e viveu aqui e ensinou a verdade, foi que ele colocaria as suas leis, escreveria as suas leis em nosso coração, em nosso interior, né? Pergunta 28. Onde sob o velho concerto estava escrita a lei de Deus? Isso é fácil, né? Assim fiz uma arca de madeira, de cetim, e alisei 2 tábuas de pedra. Então escreveu nas tábuas os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da congregação, no monte, do meio do fogo. E o Senhor mas deu a mim. Deuteronômio 10, 3 e 4. Então, o velho concerto estava escrito a lei de Deus ali em tábuas de pedra, né? Pelo próprio dedo de Deus. Vamos ver então a pergunta 29 agora. Onde estava o novo concerto? Onde sob o novo concerto estava escrita a lei de Deus? Vamos ver. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Jeremias 31, 33. Então olha que interessante, né? Então aí mostra para nós que agora essa lei não estaria escrita somente em tábuas de pedra, algo distante do povo, algo rígido, mas estaria agora escrita em algo mais palpável, mais próximo, mais interno, mais, como eu poderia dizer, mais íntimo, no próprio interior, na mente, no coração. Denotando aqui que agora as pessoas sob este concerto que adeririam a ele guardariam a lei de Deus por prazer, porque o próprio Deus daria forças para isso, imprimindo sua lei em nosso interior. Vamos para a penúltima pergunta de nosso estudo, então, a pergunta de número 30. Que razão é apresentada para a feitura do novo concerto? Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei um novo concerto. Hebreus 8, 7 e 8. Então olha que interessante, a razão apresentada para a feitura de um novo concerto é porque o primeiro não foi obedecido. Deus estava quase que didaticamente querendo mostrar ao povo que ele por si mesmo não era capaz de obedecer, porque eles prometeram obedecer e não obedeceram, transgrediram. E agora no segundo, ele demonstra que isso só seria possível quando ele próprio imprimisse suas leis, sua vontade em nosso interior, para que nós, com prazer, com o poder que ele nos concede, com a força que ele nos dá, pudéssemos então obedecer, sermos obedientes aos 10 mandamentos. Vamos aí para essa nota em nosso estudo. A falta principal em relação ao velho concerto partiu do povo. Eles não eram capazes por si mesmos de cumprir a sua parte no concerto. E ele não lhes proporcionava o auxílio para assim procederem. Não havia nele Cristo. Era de obras e não de graça. Apenas valia como meio para fazer-lhes reconhecer a própria pecaminosidade
bem como sua necessidade de auxílio divino. Então fica claro aí para nós, né, que não havia Cristo neste concerto. Então era um meio de mostrar ao povo a sua incapacidade de obedecer sem Cristo. Então, quando Cristo veio sob o novo concerto, foi dado aí o poder através dele, através de Cristo, para a vitória. E a última pergunta em nosso estudo, os dois concertos, pergunta 31, que une todos os crentes sob o novo concerto? Vamos ver o que une, então, todos os crentes sobre esse novo concerto. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na sua carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Efésios 2, 11 a 13. Então olha que maravilha, meus amados. Somente pelo sangue de Cristo, que ratificou o segundo concerto, nós fomos aproximados a Deus. Somos, mais uma vez, achegados ao Pai. Então vamos aí ver, eu coloquei algumas imagens do livro aí para vermos então as semelhanças, né, entre os concertos e depois as diferenças. Semelhanças entre os dois concertos. Número 1, ambos são chamados concertos. 2, ambos foram ratificados com sangue. 3, ambos foram feitos com base na lei de Deus. 4, ambos foram feitos com o povo de Deus. E 5, ambos foram estabelecidos sobre promessas. Vamos ver agora as dessemelhanças, né, entre os dois concertos, ou seja, as diferenças. O velho concerto, chamado obviamente velho concerto, né, e o novo, chamado novo. O velho é chamado primeiro concerto, o novo é chamado segundo concerto. O velho, um pacto temporário, o novo, um concerto eterno. O velho é ratificado com sangue de animais. O novo é ratificado com o sangue de Cristo. O velho era repreensível. O novo é uma melhor promessa. O velho era estabelecido sobre as promessas do povo. O novo é estabelecido sobre as promessas de Deus. Olha que interessante. O velho não tinha mediador. O novo tem um mediador, né? O velho não continha providência para o perdão dos pecados. O novo proveu o perdão dos pecados. Sob o velho, a lei foi escrita em tábuas de pedra. Sob o novo, a lei é escrita no coração. O velho era de obras, o novo é de graça. E o velho, finalmente, tinha como condições obedece e vive, desobedece e morre. E o novo tem como condições arrepende-te e serás perdoado, crê e serás salvo. Então aí nós temos mais uma comparação. No velho, se vós fizerdes. Tinha as condições, né? O se. O novo, eu farei. No velho, se vós fizerdes tudo. No novo, eu farei tudo. No caso aí, eu é Cristo, né? Se vós fizerdes tudo no velho, então sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. No novo, eu farei tudo e serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Então, eu espero que tenha ficado claro aí para vocês este estudo dos dois concertos. O novo concerto, ele não anula a lei de Deus, pelo contrário, ele faz com que essa lei esteja mais próxima do que distante.
O primeiro ela estava em tábuas de pedra, o povo não podia nem olhar para esses mandamentos, porque eles ficavam dentro da arca. Eles eram ensinados nesses mandamentos, mas eles não podiam olhar para aquelas tábuas de pedra. E agora no novo concerto, está mais próximo, não está distante, porque está no próprio coração. Deus então escreve as suas leis em nosso interior, em nosso coração, em nossa mente, e nos dá poder para obedecer, nos dá prazer na lei do Senhor, para que nós meditemos nela dia e noite, né, como fala no Salmo 1. E nos dá poder para obedecer, porque nós, por nós mesmos, jamais conseguiríamos obedecer. Se você estiver tentando obedecer às leis de Deus pela sua própria capacidade, pelas suas próprias forças, desista, esquece. Precisamos rogar, suplicar constantemente a Deus. Assim como o salmista disse, né? O salmista Davi no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto, inabalável, né? É isso que nós precisamos fazer. Rogar ao Senhor que venha nos transformar, nos capacitar a obedecê-lo de todo o nosso coração. Que você busque isso na sua vida, é o meu desejo, e não somente para você, para mim, para todos nós, e que o Senhor realmente nos capacite a cada dia para que possamos obedecê-lo, para que possamos ser fiéis a Ele em todas as coisas. Obrigado por mais uma vez ter me acompanhado aí neste estudo. Compartilhe aí com outras pessoas e que Deus continue abençoando a todos. Em nome de Jesus. Amém.